Todo mundo está falando que os Estados Unidos estão fechando portas para imigrantes, mas tem um relatório publicado agora que diz exatamente o contrário, e ele vem de dentro do próprio governo americano. Massachusetts, um dos estados mais ricos do país, acaba de admitir que precisa de pelo menos 60 mil novos imigrantes por ano só para não encolher. E a imigração para esse estado caiu 90% em relação ao ano passado. Você consegue enxergar o que isso cria para quem tem o perfil certo e está preparado para entrar agora nessa oportunidade? O que o relatório realmente diz e o que esse cenário cria na prática? O relatório ele foi publicado pelas organizações Boston Indicators e Mass Inc. Policy Center. Não é opinião, é análise econômica com dados do próprio governo americano com relação ao trabalho. Os números: imigrantes são quase 25% da força de trabalho de Massachusetts, acima da média nacional de 20%. E eles sustentam hospitais, obras, universidades e empresas de tecnologia. Sem esse fluxo, setores inteiros param de crescer e a população local está envelhecendo mais rápido do que o mercado consegue repor. Agora junta isso. A demanda por mão de obra qualificada continua alta. A oferta de imigrantes despencou 90%. Isso não é uma crise para quem quer entrar, isso é uma janela. Estudos comprovam que imigrantes nos Estados Unidos pagam mais impostos do que consomem em serviços públicos. A imigração, ela é superavitária para a economia americana. Isso não é uma narrativa, isso está documentado. O debate político, ele existe, mas o mercado de trabalho não espera o debate terminar. Só que saber que a demanda existe não resolve nada, se você não sabe qual o caminho que te coloca dentro deste mercado com os status corretos. E os caminhos que esse cenário abre, e para quem retoma, qual o serviço que te coloca dentro desse mercado? Saúde, tecnologia, educação, construção civil, essas são as áreas que o relatório aponta como críticas. São também as áreas com maior absorção de profissionais internacionais, via F1, OPT e OPT STEM, principalmente. São literalmente as áreas STEM. O F1, ele não é um visto de estudante. Para quem entra com estratégia, ele é a porta de entrada para o mercado de trabalho americano, com autorização legal. Durante o curso, o CPT te permite trabalhar na área de formação. E depois da graduação, o OPT te dá 2 meses e para a área STEM mais 24 meses de autorização de trabalho. Eu estou falando de 36 meses após o término do seu curso só trabalhando, sem pagar a escola e sem a necessidade de, inclusive, estudar. Ou seja, 3 anos dentro do mercado americano, construindo um histórico profissional, rede de contatos e experiência documentada, dentro da lei com status regularizado. Quem entra agora, no momento em que a oferta de imigrantes qualificados caiu, encontra menos concorrência direta por posições que encontraria em qualquer outro momento dos últimos anos. Isso não é promessa. O cerco está fechando, inclusive para empresas que antes contratavam, na ânsia de não ter quem trabalhe, contratavam até indocumentados, mas hoje está sendo exigido a autorização de trabalho. Então, quem entra agora nesse momento encontra uma brecha maravilhosa. E lembrando que isso é aritmética de mercado e esse vídeo ele não constitui aconselhamento jurídico. Cada caso tem suas especificidades e procure sempre um advogado de imigração licenciado, caso essa seja a sua intenção. O que eu trato aqui é puramente de trabalho ligado à tua área de estudo, vistos temporários e de não residência. Mas a pergunta que fica é a mais importante. Esse caminho ele foi desenhado para o seu perfil ou existe outro que faz mais sentido para quando você chegar? E sendo sincero, gente, essa resposta ela não dá para fazer um juízo de valor para um vídeo comum. Ela depende da sua área, da sua formação, do seu momento e do que você quer construir nos Estados Unidos. E é exatamente para isso que existe a nossa assessoria acadêmica da StudyWork USA. Na análise de perfil gratuita, a gente olha para o seu caso específico, mapeia os caminhos disponíveis e te mostra o que precisa acontecer agora para que o plano funcione. Com o cenário atual como contexto, não há desculpa para esperar. E tem uma leitura desse cenário que ninguém está fazendo. Ela muda completamente o cálculo de quem está pensando, talvez o ano que vem. O que o histórico de restrição revela sobre oportunidades? Toda vez que o fluxo imigratório cai, o mercado americano ele não para. Estamos falando da primeira economia do mundo. Ele seleciona quem consegue entrar em períodos de maior restrição, entra num ambiente com menos concorrência, mais visibilidade e mais espaço para se estabelecer. A história de imigração americana ela é cheia de ciclos, restrição, ajuste, retomada, e o que não muda entre um ciclo e outro é a dependência estrutural da economia americana de talento externo. Massachusetts acabou de colocar isso em documento oficial. E tem um detalhe que o relatório deixa claro: a queda foi no volume de imigração, não na demanda. O mercado não diminuiu.
a fila diminuiu. E quem entende a diferença entre essas duas coisas, essas duas situações que são completamente favoráveis do ponto de vista de quem está preparado, toma uma decisão diferente de quem lê manchete e espera. Infelizmente, a maioria das pessoas, e inclusive o brasileiro, que ele não está acostumado, me desculpe ser tão franca, com o planejamento, as pessoas elas usam o cenário atual como um argumento para não fazer ou esperar. Só que os dados sugerem que esperar é exatamente o movimento que vai custar mais caro. Então, o que fazer agora? Por que esperar vai custar mais caro? Se você está em fase de pesquisa, o momento de converter pesquisa em plano nunca foi tão claro. Mercado com alta demanda, concorrência de entrada baixa e uma janela regulatória que pode fechar ou mudar tudo. Pesquisa não te posiciona, plano posiciona. Se você já está nos Estados Unidos em F1 ou OPT, o relatório de Massachusetts é validação de que você já está construindo. Use o período que você tem para entrar em setores de demanda comprovada. O histórico profissional que você constrói agora vai importar em qualquer processo de mudança de status. Se você saiu e está reconsiderando, o gap entre demanda e oferta não sumiu, ele aumentou. A questão é entrar com o status correto e com um plano que aguente o processo. Em todos os casos, a variável que determina o resultado não é o cenário, é o nível de preparo de quem está no processo. 25% da força de trabalho de Massachusetts são imigrantes. 25% dos empreendedores americanos são imigrantes. 46% dos grandes bilionários da Fortune 500 são imigrantes. Esses números, eles não foram construídos no momento fácil. Foram construídos por pessoas que entraram num sistema complexo com informação suficiente para navegá-lo. O sistema não ficou mais simples, ele ficou mais exigente. Mas exigência maior na entrada não significa portas fechadas. É um filtro que separa quem está preparado de quem está esperando as condições perfeitas. E condições perfeitas não existem em imigração. As janelas existem e as janelas fecham. Se você quer entender como o seu perfil se encaixa neste cenário e qual é o primeiro passo concreto, o link para análise de perfil gratuita está na descrição. Na próxima semana eu vou trazer um vídeo sobre as áreas com maior demanda por profissionais imigrantes nos Estados Unidos agora, com os caminhos de vistos mais usados para cada perfil. Se inscreve para não perder. Não se esqueça de compartilhar e se inscrever aqui nesse canal. Se você gostar desse conteúdo, já deixa um like, porque ele ajuda a entregar para pessoas que têm os mesmos interesses. Ou seja, o caminho existe, você só precisa saber como percorrê-lo. Até o próximo vídeo.